Existem várias coisas viciantes no mundo e muitos viciados. Alguns desses vícios são excelentes, outros nem tanto. Mas tem uns que são fatais. Durante o dia, ele tinha um comportamento normal, mas durante a noite, seus piores instintos vinham à tona. Parecia loucura, mas era vício. Peraí, deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Ei mundo, meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui tem vídeo novo toda semana, sempre com temas criminais ou curiosidades que acontecem ao redor do mundo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você tá fazendo que eu vou te contar essa história. Vem! Antes de começar o caso de hoje, gente, eu gostaria de deixar aviso de gatilho, porque vão ter algumas cenas que eu vou precisar descrevê-las mais assim detalhadamente, porém é só no início. O caso é muito bom, eu se eu fosse você não pulava esse vídeo, mas caso seja muito forte pra você, tem aí ó um monte de playlist no canal pra você também acompanhar, que tem uns outros casos mais leves, mas esse caso, gente, ele realmente é top. Então fica comigo. Bom, o caso de hoje ele se passou em Seul, a capital da Coreia do Sul. No dia 9 de outubro de 2003, a polícia foi chamada porque, assim, um assassinato brutal tinha acontecido em um bairro muito rico de Seul. Quem chamou a polícia foi o marido da vítima. Quando ele chegou em casa do trabalho, ele contou que, assim, ele se deparou com a cena mais inesperada da vida dele. Ele simplesmente encontrou a mulher, a mãe dele e o filho dele, assim, num estado, gente, deplorável. Eles não tinham sido apenas mortos. Eles estavam estraçalhados. Essa é a verdade. Perdão assim a palavra, mas foi isso que aconteceu. Inclusive, a perita diz que quando ela chegou na cena do crime, ela chegou a sentir assim um frio na espinha. Essa cena, ela conta que ficou marcada pro resto da vida dela. Até hoje ela se lembra disso. De tão assim marcante que foi. Quem fez aquilo tinha sede de sangue. Foi literalmente uma carnificina. Os crânios tinham sido golpeados de modo que foram afundados e tinha massa encefálica espalhada pelo segundo andar da casa. Na escada, os degraus pingavam sangue. Mal tinha espaço para a perícia e os investigadores andarem. Eles conseguiram coletar uma pegada fraca. Não havia nenhum sinal de que as pessoas reagiram ao ataque. A primeira, assim, da lista de suspeitos da polícia foi, então, o marido. É normal, né, gente? O cônjuge é sempre o primeiro, assim, que todo mundo desconfia. Na verdade, ele estava extremamente abalado, muito mesmo, mas a polícia precisava investigar. Ninguém acreditava muito na inocência dele, porque aquilo nunca tinha acontecido em Seul até então. Era assim, uma barbaridade. Tudo relacionado a ele foi investigado. Se ele tinha amante, se ele tinha dívida, se ele tinha alguma, né, rixa com alguém, mas nada foi encontrado. O homem, gente, ele estava tão desesperado. Imagina, ele perdeu assim 3 entes queridos de uma vez, de uma forma extremamente brutal, então o cara tava bem mal mesmo. Teve um momento que chega a dar dó, que ele começa a perguntar pros peixes, porque tinha um aquário bem grande assim na sala da casa, e ele começa a indagar aos peixes. Quem fez isso? Fala pra mim, por favor, quem que fez isso com a nossa família? Então assim, na esperança, né, aquela coisa assim bem utópica mesmo de que um peixe pudesse responder. Mas é pra vocês entenderem o estado de agonia, de desespero que esse homem tava. Durante as investigações, o delegado percebeu, né, que tava uma movimentação estranha de pessoas ali na área, sabe? Algumas pessoas perguntando para os cidadãos nas ruas o que tinha acontecido e meio que sondando. Então o delegado queria saber quem eram aquelas pessoas. Então ele descobriu que, na verdade, aquelas pessoas também eram policiais, eram investigadores, eles estavam ali na área porque um crime muito parecido, parecidíssimo, tinha ocorrido 2 semanas antes em um outro bairro em Seul, no dia 24 de setembro de 2003. Eu vou chamar esse primeiro bairro, onde aconteceu esse crime da casa com o homem que perdeu os 3 entes queridos, de bairro 1. E esse segundo agora, onde aconteceu, né, esse ataque 2 semanas antes, de bairro 2. Porque vão existir vários bairros ao longo dessa história, gente, e os nomes em coreano são muito difíceis, assim, de pronunciar.
pronunciar, na verdade é o cão. Então, para não ficar confuso, nem para explicar para vocês e nem para o entendimento do caso, então eu vou relacionar os bairros, né? Eu vou enumerar esses bairros. Bom, então os investigadores do bairro 1 descobrem, né, um crime parecidíssimo que ocorreu no bairro 2, 2 semanas antes. Então, eles realmente precisavam investigar mais a fundo. A coisa parecia ser maior do que era. No bairro 2, o ataque foi a um casal de idosos. E o mais bizarro é que nada havia sido furtado, nem no crime que ocorreu no bairro 1 e nem no crime que ocorreu no bairro 2. E isso soava para os investigadores como algo pessoal. Talvez as vítimas conhecessem o criminoso. Claramente, ele invadiu as casas com o objetivo de matar e nada mais. O objeto utilizado não era um objeto também que pôde ser identificado, mesmo eles testando várias coisas, vários objetos de armarinhos e lojas de departamento que tinham ali perto. Nada chegou perto das marcas que as vítimas tinham, principalmente na cabeça. Era uma marca meio, sei lá, meio quadrada, sabe? Não chegava a ser um martelo, mas também não era nada pontiagudo. Então a polícia ficou sem saber qual que era o objeto que ele estava utilizando para cometer esses crimes. As investigações de ambos os casos já contavam com investigadores, equipe de perícia, policiais treinados e toda a força-tarefa necessária para capturar o criminoso. Mas era preciso mais. Eles sabiam que poderia acontecer de novo, então eles precisavam estar um passo à frente se quisessem realmente prender o culpado. Um perfilador criminal foi então chamado para compor o time de peso. Perfilador é um profissional específico para traçar o perfil do assassino. Eles vão até a cena do crime junto com a perícia e fazem uma análise comportamental averiguando o que aconteceu na cena do crime. Tipo assim, como tal corpo foi parar aqui ou ali, de onde veio o golpe, essas coisas. Esse profissional só surgiu na Coreia a partir da década de 90, porque antes disso, todo crime que ocorria no país tinha um motivo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi dividida ao meio. A moeda coreana perdeu o seu valor e cerca de 30 bilhões de dólares foram acionados aos fundos de emergência ao FMI. Então, depois que a dívida foi paga e superada, as pessoas que sobreviveram à situação passaram a colher os frutos do sucesso, enquanto as pessoas que ficaram para trás não sabiam como seguir em frente. Elas não tinham para onde ir e não havia nenhuma rede de proteção por parte do governo. Milhares de pessoas perderam casas, empregos e foram morar nas ruas. Famílias foram divididas e, assim, foi um tempo muito difícil mesmo, gente. Eles não tinham o que comer, não tinham onde morar. Então, quem era rico enriqueceu mais e quem era pobre ficou cada vez mais pobre. Então essas pessoas, elas começaram a se sentir muito excluídas da sociedade, esquecidas pelo governo, como se elas não fizessem mais parte daquela sociedade. Por conta disso, na verdade, começou a gerar uma onda de crimes em Seul. Mulheres e crianças passaram a ser sequestradas com frequência e eles pediam, assim, resgates muito elevados. Eram gangsters. O bicho tava pegando. Os investigadores resolveram então procurar um hospital público onde fazia o tratamento com pessoas que sofriam de esquizofrenia grave. Então, assim, na verdade, eles estavam ali querendo encontrar um culpado, sabe? Um maluco aqui pegou e tá fazendo tudo isso. Então, eles perguntaram para os médicos, para as enfermeiras e toda a equipe ali, né, o corpo do hospital, mas todo mundo disse que não tinha nenhuma pessoa com as descrições dadas pelos investigadores, né? Então, eles saíram do hospital bem frustrados. Foi aí que outro ataque aconteceu, dessa vez em outro bairro, vou chamar de bairro 3. Bom, no dia 16 de outubro de 2003, um ataque, né, nesse bairro 3 aconteceu e foi contra uma senhora. Mais uma vez, nada tinha sido furtado, mas o ataque tinha sido, assim, brutal. Eles ali, né, os investigadores procurando na cena do crime, que era a casa da senhora, para ver se encontrava alguma pista, algum dado. Eles encontraram em cima do ar-condicionado, assim, parece que a pessoa tentou pular, usar esse ar-condicionado para poder alcançar a janela. Então ficou ali uma pegada também bem de leve. Mas eles juntaram com a pegada que eles já tinham coletado lá no bairro 1 e juntando as duas, eles perceberam que elas eram iguais. Então talvez eles estivessem sim diante de um serial. Entretanto, para não causar assim
pânico na população, a polícia negava que esses casos estivessem, né, correlacionados. Mas a população estava, assim, temerosa, então eles mudaram alguns hábitos, né, que naquela época era muito comum. Por exemplo, passaram a trancar portas e janelas, inclusive as do banheiro. E também checar sempre, sabe, as varandas, a rua mais próxima, ficar olhando, sabe, meio de lado. As pessoas estavam inseguras. Elas não sabiam quem era essa pessoa que estava cometendo todos esses crimes, ninguém sabia. Então, qualquer um poderia ser esse criminoso. No dia 18 de novembro de 2003, ou seja, praticamente um mês depois do último ataque, um novo ataque ocorreu. Bairro 4 agora. Dessa vez foi contra um senhor e a funcionária dele, que também não era assim tão nova, e os dois foram atacados brutalmente. Só que dessa vez, ao contrário, né, do outro modus operandi que o criminoso vinha usando, né, até então, dessa vez ele tentou arrombar o cofre, mas não conseguiu, e depois ateou fogo na casa. Mas graças a Deus, um bebezinho que estava embaixo de um cobertor sobreviveu e foi levado às pressas para o hospital. Por conta do fogo e da tentativa de roubo, os investigadores chegaram a achar que poderia ser uma outra pessoa que tivesse cometido aquele crime ali. Porque, como eu mencionei, né, o modus operandi estava diferente. Só que, o que acontece? Eles encontraram na cena do crime mais uma pegada. Também, assim, não era muito forte, mas eles uniram com as outras duas que eles já tinham. E aí eles caíram na real de que era a mesma pegada. Então, que eles estavam, sim, diante de um SK, e isso começou a ser amplamente divulgado na mídia. Foi aí então que o pânico se instaurou na cidade, gente. Ninguém se sentia mais seguro. Todo mundo passou a desconfiar de todo mundo, dos seus vizinhos, sabe? Do pessoal da escola, do pessoal do trabalho. Era todo mundo um suspeito. Então aquilo realmente se transformou num horror generalizado. A notícia alcançou, né, a mídia nacional. Então o país inteiro cobrava uma solução para esse caso. As pessoas queriam que a polícia encontrasse quem estava fazendo tanto mal para a população de Seul. Era, na verdade, gente, uma guerra de inteligência entre a equipe de polícia, né, de investigadores, e o criminoso. Nesse momento, e só agora, é que as delegacias dos diferentes bairros resolveram se unir para investigarem, juntos, todos os homicídios como se fossem um só. Começaram a fazer blitz e a revistar as pessoas de forma aleatória nas ruas. Tipo assim, você estava andando e era parado do nada para uma revista e isso incomodou bastante a população. Os investigadores também checaram as linhas telefônicas que estavam próximas aos locais dos crimes para ver se encontravam algo relacionado, mas não descobriram nada. Checaram inúmeras solas de sapatos em busca de encontrar qual era o calçado utilizado pelo criminoso e descobriram que ele usava um modelo tipo búfalo. Sei lá o que é isso. Na tentativa de tentar prever, né, aonde seria o próximo ataque, os investigadores, a perícia, os policiais, eles começaram a tentar desvendar, né, seguir uma linha ali. Então eles foram para os nomes dos bairros. E aí, investigando o nome de bairros, eles viram que, sem exceção, todos os bairros continham consoantes que se repetiam. Tipo assim, aconteceu no bairro 1, 2, 3, 4. Todos esses bairros, no nome desses bairros, a consoante, ela era a mesma. Tinham consoantes, né, que eram as mesmas. Então, isso, querendo ou não, deu para eles um norte de como seria o próximo passo do criminoso e viram aquilo até como se fosse assim um padrão. Então, dentro desse estudo, as outras delegacias dos outros bairros que tinham nomes com consoantes que se repetiam começaram a ficar temerosas, né? Tipo assim, então aconteceu, todos esses tiveram, então o próximo é aqui. E começou, gente, a gerar assim, né, na verdade, uma ansiedade, um medo, uma onda de pavor, porque eles sabiam que aquilo não tinha acabado. Chegou um ponto, gente, onde os profissionais envolvidos nessa operação, eles passaram a não voltar mais para suas casas. Eles começaram a dormir, a comer, tomar banho, a fazer tudo dentro dos escritórios. Eram turnos ininterruptos de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tipo assim, era uma tortura física e mental.
Eles estavam exaustos e aquilo precisava parar. Na época, quase não tinha câmeras de segurança em Seul, mas a câmera de um edifício capturou a imagem do suposto criminoso. Embora na imagem ele estivesse de costas, os investigadores descobriram que a jaqueta que ele usava pertencia a uma das vítimas. Foi possível identificar que ele tinha 1,68 m e que certamente estava na faixa dos 20 e poucos anos. A imagem da câmera, então, de segurança, ela foi impressa e os investigadores, a polícia, decidiram torná-la pública, porque com isso teriam mais chances de encontrar o suspeito ou, sei lá, alguém ter visto em algum lugar, dar alguma dica. É aquele desespero, né, gente? Quando você coloca na mídia, assim, você já tá realmente no tudo ou nada, porque a gente sabe que muitas vezes estar na mídia até atrapalha as investigações, porque, o bandido vai ver as notícias e vai mudar o circuito, enfim, o modus operandi, mas nesse caso eles já não aguentavam mais, eles precisavam fazer alguma coisa. Uma recompensa de 50 milhões de wons, que é a moeda coreana, foi oferecida pela polícia. Hoje em dia isso daria mais ou menos 184 mil reais e 10 mil panfletos foram distribuídos pelo país inteiro. Tipo assim, a busca estava insana. E foi aí que os crimes pararam. Mas nenhuma morte do gênero aconteceu em Seul e isso deu um nó na cabeça dos investigadores. Tipo, eles pensaram, bom, se ele parou, o que a gente vai fazer agora? Porque, na verdade, aquelas mortes não tinham sido solucionadas, então a pressão continuava, a população queria uma solução, aonde que esse criminoso estava, porque, na verdade, a polícia sabia que aquilo não tinha acabado. Eles sabiam que o criminoso iria atacar de novo. Durante 2 meses, ocorreram 4 mortes em áreas residenciais ricas de Seul. Cerca de 80 detetives criaram uma equipe e estavam trabalhando em conjunto para solucionar o primeiro caso de serial killer do país. Todas as manhãs, todos os envolvidos recebiam relatórios de todos os crimes ocorridos no dia anterior na cidade e então eles começaram a procurar, dentro desses relatórios, por crimes com padrões semelhantes aos do SK. Eram reuniões diárias, de 10 às 11 da noite, para debaterem o caso. O trabalho era intenso, eles só queriam pegar o culpado. E foi aí que outros 2 crimes aconteceram. Uma garota, ela foi brutalmente assassinada depois que ela teve um encontro com seu namorado, ela era uma jovem universitária, e também uma menina do ensino médio, ela foi esfaqueada várias vezes após deixar a casa da sua avó. E não parou por aí. Várias outras mulheres passaram a ser atacadas nas ruas e assim, sempre era por trás e com uma arma branca. Ele era muito rápido. Elas, na maioria das vezes, estavam, distraídas e sozinhas, então não dava tempo nem de gritar. Essa arma branca que estava sendo utilizada, inclusive, ela era bem menos letal do que a que ele utilizou, para realizar os 4 primeiros crimes. Então, assim, gente, o cara, ele realmente tinha sede de sangue, ele só queria saber de tirar a vida dos outros. As pessoas, então, começaram a culpar o governo. Elas se sentiam, desprotegidas, e não era para menos, e então elas queriam ser recompensadas por toda essa onda de crimes que estava acontecendo na cidade e que o governo não estava dando conta de controlar. Então, elas queriam uma recompensa. Aí eu fico pensando, gente? Imagina se no Brasil a gente for reivindicar uma recompensa a cada crime que acontecer, a cada morte que acontecer. Meu Deus do céu. Pois é, Mas elas estavam realmente assim, apavoradas. Elas estavam com muito medo. O negócio não parava, não achava o criminoso. O trem continuando. Então, assim, realmente, eles precisavam, gente, eles precisavam dar uma solução para aquilo. A essa altura, 5 bairros de Seul já tinham experimentado, a crueldade do criminoso. Então, a cobrança, a pressão em cima, da equipe de investigação estava imensa. Eles queriam respostas, mas, ao mesmo tempo, não tinha pista para seguir. Tudo que eles tinham, na verdade, se resumia a nada, porque eles não conseguiam pegar, não tinha uma digital. Mesmo com as pegadas, não conseguiram formar quem era, mesmo com a câmera, mas estava de costas. Então, assim, estava difícil.
Os investigadores, eles já tinham entendido que fosse quem fosse que estivesse cometendo esses crimes, não tinha uma razão para isso. Porque as vítimas, né, elas não tinham dívidas, inimigos, não tinham nem ligação entre elas. Então, realmente, o cara, ele estava matando por matar. Não tinha controle, era doentio. Eles, assim, queriam encontrar o criminoso, mas eles não sabiam nem por onde procurar mais. O foco, então, do criminoso mudou. Agora passou a ser garotas de programa, porque era um alvo mais fácil. Primeiro, porque legalmente era proibido, né, a prostituição na Coreia do Sul. E outra, porque caso alguma coisa acontecesse com elas, não tinha ninguém para reivindicar essa morte. Quem queria, né, colocar a cara ali à tapa para poder reivindicar a morte de uma pessoa que não era nem bem vista pela sociedade, nem tratadas como gente elas eram. Então foi aí que o criminoso ele nadou de braçada, né? Ele sabia que independente de quantas vidas ele tirasse, ninguém iria procurar por isso. Na verdade, quando esse tipo de coisa acontecia, né, quando uma delas era morta, assassinada, enfim, nem um boletim de ocorrência era feito, nem um tipo de registro, perícia, então, nem pensar nada, porque os cafetões, né, eles não queriam ter problemas com a lei, expondo, né, o seu business ali, falando o que aconteceu, tendo esse envolvimento com polícia. Então, tudo ficava ali na surdina, né? Tudo bem quietinho. A polícia, então, não tinha nem noção que esses crimes aconteciam. Naquela época, esse tipo de encontro, né, esse tipo de interação, vamos falar assim, para não cair o vídeo, não acontecia dentro dos bordéis. O cliente, na verdade, ele ligava, solicitava a garota e ela ia ao encontro do cliente, fosse onde fosse, gente, era esquisito até, porque muitas vezes era no meio da esquina, tipo, numa ruela, então era bizarro, mas elas, ainda assim, correndo risco, elas iam ao encontro desse cliente e assim, né, acontecia ali a interação entre os dois. Acontece que as garotas de programa, elas não tinham valor para a polícia, valor nenhum. Enquanto isso, muitos cafetões eram informantes cruciais para a polícia. Tipo, olha o antagonismo disso, gente. Inclusive, um dos cafetões era um ex-policial e o que começou a acontecer? As garotas dele começaram a não voltar mais. E aí, com as funcionárias, então, não voltando, né, não retornando, ele começou a ficar preocupado. Que é aquele tal negócio, né, gente? Uma desaparece, não volta nunca mais, a pessoa pode achar, fugiu, ou então, sei lá. Porque muitas delas, inclusive, passavam por um tipo de... Não era escravidão, eu não posso falar isso aqui, mas era como se fosse, elas eram enganadas. Elas entravam em anúncios de trabalho, né, em busca de um emprego. Em outra cidade, elas buscavam, iam para Seul em busca, né, atrás desse emprego que elas conseguiram e chegando lá descobriam que na verdade não era um emprego tradicional, mas sim para trabalhar nesses bordéis como acompanhante, como garota de programa, enfim. Então, muitas delas estavam ali enganadas, não era por opção. Até porque, como eu mencionei, não era legalmente, né, aceito no país esse tipo de profissão. Não era permitido por lei você trabalhar com isso. Aquilo tinha se tornado um vício para o assassino. Ele não ia parar. Na verdade, começou a intensificar ainda mais as mortes, né? Ele começou a ficar mais habilidoso, então começou a ficar mais aceleradinho. Antes acontecia uma vez por mês, depois começou a ser a cada 15 dias e, por fim, uma vez por semana ele estava atacando. Gente, olha esse terror. Essa habilidade, essa agilidade dele, né, em cometer crimes começou a assustar bastante a polícia. Porque assim, eles não capturavam o cara estava cada vez mais, né, cometendo mais crimes, sendo cada vez mais rápido. Então assim, aquilo ali, gente, nossa, eles estavam surtando já. Eles não aguentavam mais isso. A polícia já contava com 100 vítimas. Era o caos. Só na unidade móvel da polícia eram cerca de 150 policiais envolvidos na operação, sem contar todos os outros profissionais. As equipes de investigadores passaram a dormir dentro de carros para que tivessem mais chances de pegar o serial. Eles tinham mantas e alimentos nos carros e iam se revezando durante a noite, de modo que não perdessem nenhum frame de segundo. Já estavam no tudo ou nada. E a cobrança pesada em cima deles continuava. A polícia chegou a pensar que tinham 2 SK agindo
agindo ao mesmo tempo, por conta do modus operandi diferente, né? Mas seria isso possível? No dia 15 de julho de 2004, 10 meses após a primeira vítima, já faziam 3 dias que eles estavam, né, os policiais, os investigadores, eles estavam de tocaia dentro dos carros, até que um deles foi para casa, né, para poder descansar. E aí, às 2 da manhã, o telefone dele começou a tocar sem parar. Era um informante, né, barra cafetão, que falou com ele que ele precisava de ir correndo para lá. Quando ele chegou lá, ele não conhecia ninguém, ele só conhecia realmente esse cafetão. E aí, o cafetão contou para ele que o suposto criminoso ligou de um dos celulares de uma das meninas que tinha desaparecido, né? Estava como desaparecida até então. Então, ligou do celular de uma delas e solicitava outra garota. Então, olha a audácia. O cara pegou o telefone da menina, que ele com certeza, né, tirou a vida, e do telefone dela ainda ligou pro cafetão, tipo assim, me vê uma outra garota. E aí o cafetão ficou, como quem diz assim, né, pô, esse cara é no mínimo suspeito. Então ele achou melhor ligar para a polícia. E aí, quando o policial chegou lá, ele contou tudo isso que tinha acontecido e eles precisavam então bolar um plano. E o plano era o seguinte: eles iriam esperar o suposto criminoso ligar novamente, né, pedindo uma garota, e então eles iriam segui-la para poder capturar o cara. Só que quando o cara ligou e aí marcou tudo e lá, e aí realmente foi a garota até lá, né? Eles precisaram usar uma garota como isca realmente, porque senão não ia ter como. Foram seguindo a menina até determinado local. Depois dali em diante ela andou sozinha e um pouco depois ela voltou. E aí, eles ficaram sem entender nada, né? Falaram, pô, o cara sacou e tá zoando com a nossa cara. Só que não, ela falou que ele disse que era pra ela ir embora porque ela era muito alta. Bom, então, eles tiveram que arrumar uma outra garota pro cara, né? Tipo assim, esperar uma outra ligação e tudo mais. E aí aconteceu de novo. Então, dessa vez, eles focaram em levar uma garota bem no estilo dele ali. E aí sim, eles conseguiram finalmente capturar o cara. Ele resistiu com muita violência mesmo. Foram necessários 5 homens para conseguir segurá-lo. Eles tinham, então, 48 horas para provar, né, que o cara era, então, o culpado, o suspeito lá. Caso contrário, ele precisaria ser liberado. Bom, mas a verdade é que a equipe de investigação não tinha muita certeza de nada. Porque mesmo que ele fosse, suponhamos, mesmo que ele fosse sim o responsável, né, por estar tirando a vida das garotas de programa, será que ele também seria o mesmo responsável pelas 4 mortes que aconteceram anteriormente? Não se sabe, né? Tipo assim, e se fosse realmente o caso de ter 2 SKs? Eles não sabiam. Era tanto assim, gente, tanto estresse, eles já estavam tão de saco cheio daquilo, eles queriam tanto resolver aquele problema, a pressão, né, tipo assim, torando atrás deles, que eles só queriam assim, meu Deus do céu, ele tem que ser o cara, sabe? Se não for ele, o que a gente vai fazer? O nome dele era Yu Yang-Shu. A única coisa que a polícia tinha era uma especulação de um suposto sequestro, porque ele ligou do celular de uma das garotas que estavam desaparecidas. Então, isso era no mínimo suspeito, né? Mas não o suficiente para mantê-lo preso. Depois de muito confrontado, mas muito mesmo, ele chegou inclusive a levar uns tapas da polícia. Ele acabou confessando as 4 mortes que ocorreram a bairros ricos de Seul. Então, negócio, né? Como era um caso midiático, os investigadores ficaram meio assim com a confissão dele, não acreditaram 100%, porque pensaram que, sei lá, talvez ele quisesse apenas estar querendo ganhar fama em cima daquilo, ou, né, ficar ali sendo falado. Tem gente que não se importa de ser mal falado, mas enfim, eles ficaram meio cabreiros com essa confissão dele, não acreditaram 100%. Entre o período de setembro a novembro de 2003, 4 casas foram invadidas e de 8 a 9 pessoas tinham perdido suas vidas. Ele disse que queria se confessar e pediu que chamasse então a mãe dele. A mãe foi até lá com a irmã caçula. Ela não parecia nem um pouco ser uma mãe amorosa e cuidadosa. Então, ele confessou tudo a ela. Disse que estava ali porque ele tinha, né, cometido aqueles crimes e tirado a vida de várias pessoas. Só que a mãe dele, gente, ela desmaiou. Ela começou a espumar pela boca. Inclusive, ela precisou ser levada de ambulância para o hospital. Ela não tinha ideia do que o filho fazia. Os investigadores perguntaram se ele aceitava levá-los até o local, então, aonde aconteceu os crimes. Eles queriam, né, tirar a prova ali se era realmente ele que tinha feito
feito aquilo. Como quem diz assim, você fez? Então me leva até o local, me mostra onde que aconteceu. E aí o cara topou, falou, não, beleza. Só que chegando nesse local, de propósito ou não, o Yang-Shu, ele apontou a casa errado. Na verdade, ao invés de ele apontar essa casa, tipo, da frente, ele apontou a casa de trás. Era bem próximo, mas não era a casa aonde tinha ocorrido o crime. E aí os investigadores acharam aquilo um tanto quanto estranho. Na verdade, tudo que ele começou a descrever era totalmente divergente do que realmente tinha acontecido. Então, alguns investigadores começaram a falar que ele era apenas um lunático, inventando história, querendo fama em cima de, sabe, um caso tão importante, que ele estava, sabe, surtando mesmo, que não era ele o culpado. Gente, ele inclusive chegou a fazer carinho num cachorro assim de rua. E aí a polícia baixou a guarda. Não tinham mais certeza se era ele realmente o culpado ou não. Tipo assim, eles pensaram, beleza, ele pode até ser um criminoso, tipo um bandido, mas daí ele ser um SK, tipo assim, acharam o cara muito bobão para poder ser o responsável por mortes, né, tão abomináveis, tão brutais. Acharam ele fofo, que ele era inocente demais, né, como se diz, para poder cometer uma barbaridade daquela. Muitos falaram, inclusive, para poder soltá-lo, tipo, libera o cara, não é ele. Mas o detetive-chefe, ele não comprou essa história e falou, pode levar ele para a delegacia, que lá a gente vai conversar mais com ele, vamos ver como é que é, né, esse Paranauê aí direito. Esse detetive-chefe, ele teve tanto problema, né, para poder conseguir manter o cara ali, porque, na verdade, gente, a maioria queria que soltasse, né, não estavam acreditando que era o cara, não botaram fé naquilo. Mas o detetive-chefe falou que não, insistiu nessa ideia. Teve que, inclusive, conversar com o chefe, né, da polícia de Seul para que ele permitisse que o Yang-Shu não fosse solto, porque, caso contrário, ele teria realmente sido solto. Quando, então, ele finalmente, né, foi colocado em uma sala para interrogatório e os investigadores perguntaram por que ele fez aquilo, ele teve um ataque epilético. Então, eles foram obrigados, né, a retirar as algemas. Era um ataque epilético, realmente não tinha como o cara ficar algemado, é até perigoso, né? Ele se recompôs. Então eles voltaram, né, retornaram para a sala para poder continuar o interrogatório. E aí, algo bizarro aconteceu.